Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tidele Santos, a experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. A casa é muito mais que abrigo. É lugar para vivenciar boas histórias. É lugar de ser feliz. Viamar, móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Se me perguntarem qual que é o lugar que a probabilidade é estar desorganizado numa casa, eu provavelmente vou responder lavanderia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, então fica comigo. Olá, meus amores, eu sou Isabela Cardoso, Personal Organizer, e falo aqui do Isa Cardoso Organizadores. E hoje eu tenho um assunto muito legal para falar com vocês, que é sobre lavanderia. Lavanderia, muita gente acha que significa depósito, não sei por quê. Porque, gente do céu, um lugarzinho para ficar desarrumado. É a lavanderia. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas opções de produtos que nós temos aqui no Isa Cardoso Organizadores que você pode utilizar na sua lavanderia e eu tenho certeza que vai deixar ela assim um charme, vai ficar bem mais bonita. Vamos começar com esse daqui? Esse aqui é um queridinho, muita gente gosta dele. Eu tenho algumas cores dele, ele tem umas corzinhas diferentes. E ele é o quê? Ele é um pulverizador de água. Então, como assim pulverizador? Ele, quando você aperta, ele não sai aquele jato de água, ele sai uma nuvem. Aí eu vou pegar um, eu tenho um aqui montadinho e vou mostrar pra vocês. Olha ele aqui. Esse daqui, pode ver, ele tá meio verdinho porque ele tem uns produtinhos de limpeza. Eu uso realmente ele pra limpeza. E eu vou espirrar e ver se vocês conseguem enxergar a aguinha saindo. Vocês perceberam que eu dei só um negocinho, o negócio saiu. É isso que ele faz, gente. Ele sai a água de uma maneira bem fininha. Você só aperta uma vez e aí sai essa aguinha bem fininha e você pode usar ele para várias coisas. Eu trouxe aqui no contexto lavanderia, que você pode usar para limpeza. Mas isso aqui, ele é versátil, como quase todos os organizadores que eu tenho aqui. Você pode colocar água micelar para poder fazer aquela limpeza na pele. Você pode colocar água normal mesmo para quando você for fazer alguma coisa no rosto, para usar no dia a dia, às vezes aquele calor, você pega e joga em você aquela aguinha bem fininha, refrescante, é uma delícia. Você pode colocar com aquela água com cheirinho gostoso, com aromatizante, ou até com óleo essencial e jogar no ambiente. Pode fazer uma misturinha para fazer aquele home spray para colocar nas cortinas. Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você quiser que saia essa água bem fininha, funciona nesse pulverizador de água, tá? Como vocês podem ver, esse aqui é o lilás, mas eu tenho também o rosinha, tenho o verde, tenho o azul também. Fica lindo e super útil, tá?
Vamos para o próximo que eu tenho aqui. Esse daqui é um organizador que serve, ele é um dispenser. Ele serve para você colocar, por exemplo, na sua lavanderia, o sabão líquido, o alvejante, o amaciante, o vinagre de álcool, né? Tudo que você usa para você usar na lavanderia, principalmente quando você vai lavar, né, na máquina de lavar, você pode usar ele. Então, olha que legal. Eu vou abrir ele para você ver. Prontinho, tirei o rótulo para vocês verem melhor. Então, nós temos aqui a tampinha, que é uma tampinha que vocês podem ver que ela não prende, porque o objetivo dela não é tampar e vedar. O que tampa e veda é a tampa grandona. Isso daqui é para você medir, é um medidor. Olha aqui as quantidades que tem aqui dentro, tá vendo? Então você vai pegar e vai despejar a quantidade que você quer do produto e colocar na máquina, tá? Então ele serve para isso. Vou mostrar outra coisa interessante dele. Ele é quase hermético, tá? Então ele tem essa borrachinha aqui em toda a lateral dele, que serve para fechar bem e na hora que você for virar o produto, não abrir a tampa, tá? Isso aqui não vai sair. Então, é uma trava de segurança. E uma coisinha fofíssima dele que eu adoro, que é super útil, é esse buraquinho aqui dentro. Isa, pra que serve esse buraquinho? Pra você não desperdiçar produto, né? Por quê? Aqui vai estar sujinho e a gente sabe que esses produtos, eles são grossos, né? Ele é viscoso, então não sai tudo. E aí, o que você faz? Você coloca ele aqui. Com o passar do dia ele vai escorrendo e aí ele vai cair no buraquinho e vai retornar pro pote. Então você economiza o seu produto. Então eu acho isso fantástico. Nós temos os dois tamanhos, tá? O grande e o pequeno. Então tudo vai depender da quantidade de produto que você compra, né? Por exemplo, alguns produtos você pode ser que compre mais, como o sabão líquido. Mas o alvejante talvez é uma coisa que você use menos, então pode colocar no pequenininho, tá? Tudo para você economizar espaço e ser bem específico para sua necessidade. E vamos para esse outro, que é também um tioquinho que chegou faz pouco tempo aqui no estúdio, que ele pode ser utilizado na lavanderia, na cozinha, aonde você quiser. Você vai colocar mistura de produtinhos aqui dentro ou um produto específico. E aí, gente, ó, você aperta e ele vai sair aqui na mão. Então pode ser um sabonetinho e um detergente, pode ser uma misturinha de produto que você usa na lavanderia. São dois, né? O legal é que você pode colocar um nominho aqui, né? Você pode pegar e pôr o nome. E você coloca, olha, aqui nessa parte é transparente, então você pode ver que tem o refilzinho, né? O negocinho dele pra sair. E aí você vem aqui e tira. E tem um plus. Tá vendo que tem esse espaço aqui? Esse espaço é para você colocar o paninho. Então você pode colocar um paninho penduradinho e aqui fica os recipientes que você vai usar. Lavanderia, você pode usar em cima da pia, da louça, para quando for lavar louça, enfim. Criatividade, né, gente? 2 dispensers que você pode usar no que você precisar. Tá vendo? Então hoje nós falamos sobre organizadores de lavanderia. E antes da gente finalizar, eu quero te fazer um convite. Vem aqui conhecer o Isa Cardoso Organizadores pessoalmente. Nós estamos na Luiz Suplicy 61, coraçãozinho do Gonzaga. E aqui a gente vai falar sobre muita coisa, né? A gente toma café, come bolo e fala sobre organização e transformação, que é isso que a organização faz na sua vida. Então um beijo e te espero no próximo episódio. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções, arte em transformar.
Olá, Dina. Olá, Tudo Cláudio. bem? Tudo bem? Prazer te ver. Igualmente, prazer é meu. Hoje nós estamos aqui direto da clínica Dr. Matheus Rabeschini, otorrinolaringologista, para essa entrega muito especial com a Dina Pita. A gente já tem uma impressão completamente diferente quando chega aqui na recepção, não, Dina? Sim. Todo projeto, naturalmente, nasce de uma entrevista, que o pessoal chama de briefing, não é? Onde, naturalmente, aquele cliente detalha os vários aspectos que ele precisa naquele espaço. Exatamente, exato. E o briefing aqui começou exatamente por aqui, pela recepção. O cliente tinha essa demanda de atender um volume grande de pacientes, de acomodar os pacientes, porque ele atende uma demanda muito grande, né? Ele atende, acho que de 0 a 90 anos de idade. Uau. Atende bastante e sempre os pacientes vêm acompanhados, né? Muitas vezes as crianças vêm acompanhando dos pais, às vezes só com a mãe, ou às vezes vem pai e mãe, né? Porque exatamente por ser criança, às vezes fazer uma cirurgia tem toda uma preocupação, então às vezes não vem só a mãe, vem pai e mãe. Então ele gosta de acomodar bem os pacientes, então a demanda surgiu daqui. Aliás, o Dr. Matheus é especialista em rinoplastia, né? Também. Rinoplastia estética, funcional e reparadora. Acho que vale entender um pouquinho desse contexto, né? Para também a gente visualizar o público que ele atende, não é? Exato. E até por isso acaba tendo um público muito grande, né? A faixa etária é bem ampla, é bem ampla, exato. Então, por isso que o briefing começou daqui. Ele precisava de uma recepção grande, né? E que fosse bem clean. Então a gente veio com essa proposta de uma recepção clean, com cores que fossem agradáveis, ao mesmo tempo trazendo o aconchego, né? É muito legal a gente perceber hoje, né, o novo padrão para clínicas, para hospitais, não é? É que trazem toda essa ideia de humanização mesmo, não é? A gente antigamente, acho que tinha sempre aquela visão de que os espaços, as clínicas, os espaços médicos, né, eram mais frios, né? Exato, aquela coisa branca, fria, né? Frio, muito asséptico, né? Exato. E aqui a gente traz justamente, a gente tenta quebrar isso. Apesar de ter, né, umas cores neutras, cores claras, a gente vê, né, o chão tá mais claro, as paredes, a gente também tenta dar uma quebrada com o verde, com uma cor sóbria, com a madeira, com o paisagismo. A gente tenta quebrar isso para trazer essa humanização, esse aconchego. Eu acho que a gente, observando a paleta de cores, é fácil a gente entender, né? Esse tom de verde primeiro que acalma mesmo, né? Esse tom de verde dá uma desacelerada, é natural que isso aconteça. O tom de madeira que você usou em vários pontos, ele novamente dá esse aconchego, esse calorzinho que a gente pensa, né? Porque, sim, todo mundo que vai a um médico, consultório médico, na verdade, tem uma tensão, né? É para tirar um pouco, uma tensão natural. E é legal como a arquitetura pode influenciar totalmente em mexer com o conceito, a sensação que as pessoas têm naquele ambiente. Quebrar um pouco essa tensão. Imagina se fosse tudo aquela coisa hospitalar, branca, né? Você já está numa tensão ali, de repente vai fazer uma cirurgia, já tem uma tensão, né? Quando você vai na consulta. Então a ideia mesmo é quebrar um pouco isso, humanizar um pouquinho mais, trazer um pouquinho de aconchego para esse paciente. Vê que esse conceito asséptico, ele continua, porque você tem um piso claro, né? De tom claro, e eu achei bem legal que não é brilhante, não é? Exato, acetinado. É outra coisa que é acetinado, que acalma novamente. Exato. Então, vale ressaltar como, né, o conceito, o projeto arquitetônico mexe com a cabeça da gente, com as nossas sensações, nosso humor, né? Eu queria vir um pouquinho para esse cantinho.
que é o cantinho do café, da Café, exato. Ele deixa o aguinha, cafezinho, né? deixa a água aqui. E eu achei bem legal esse conceito biofílico, que Sim. também é trazido para, novamente, aquece, traz um pouco da natureza e, novamente, algumas questões técnicas que o profissional acaba tendo que resolver. Exato. Porque aqui seria difícil que plantas naturais, Sim, até porque como você vai fazer a irrigação disso e tal. E eu achei legal vir de parede pelo para o teto. Não é? Aqui a gente está trabalhando com as plantas. Esse jardim ele é preservado, ele é natural, mas na verdade ele é preservado. Então não precisa ter essa preocupação, né, com a irrigação, com a manutenção. Ele é preservado, tem uma boa duração. E essa questão de estar no teto é exatamente por esse movimento que tem essa recepção, né? Ele atende bastante criança, tem às vezes criança com TEA, então você vê que a gente não tem quadros, é uma recepção bem clean, bem limpa, a gente não tem quadros, não tem objetos de decoração, não tem nada que a criança possa se machucar. Exatamente porque tem bastante movimento, tem bastante criança que ele atende, então por isso até a gente trouxe esse jardim para o teto, para trazer esse aconchego, trazer essa biofilia aqui para dentro, mas deixar ela fora, né? Fora do alcance, assim, né? E ao mesmo tempo, você vê, tá aqui no espaço do café, tem um espaço aconchegante que pode servir um cafezinho, uma água. Olha, é bem legal isso, né? Começar a observar os detalhes que são, os detalhes cuidadosos que são pensados para cada projeto. Sim. Aí você me disse que aqui tinha um outro desafio, né? Armazenar objetos, itens, e a gente vê que não tem tanto espaço assim, e a gente não consegue observar tantos armários visíveis, mas eles existem. Exatamente. Até você vê, não tem tantos armários, né? A gente não queria criar tantos empecilhos, né? Então aqui a gente veio com uma sugestão até para sentar mais pessoas, né? A gente veio aqui com as cadeiras, tem esse no meio para que possa sentar mais pacientes, e veio também com essa opção do banco, né? Que acaba cabendo mais pessoas sentadas. E nesse banco a gente aproveitou também para guardar os utensílios que ele precisa no dia a dia, né? Que são as coisas do consultório, às vezes papel, né? Papel para limpar a mão, essas coisas. Então a gente também tem que pensar no funcional também, né? Não é só o estético, o funcional também é importante. É por isso que a gente gosta de comentar a importância do projeto, novamente, né? É no projeto que todas essas questões são detalhadas, né? Para que tudo que foi pensado ali, inclusive que a pessoa, né, quem contratou, né? Sim. Ele tenha o bem-estar que foi imaginado desde o início. Né? Agora vamos para a clínica principal? Para a sala principal? Vamos para a sala. Novamente a integração, o piso vem integrando todo o espaço, né? E novamente os tons que você trabalhou aqui, né? A gente continua trabalhando. A paleta de cores é muito legal, né? Aqui a gente continua no tom de verde e aí já veio mesclando um verde com um tom aqui de vinho. Tá vendo tanto aqui na cadeira, quanto a gente já trouxe esse tom aqui para o paisagismo também. E de novo, a gente traz essa questão da biofilia, do aconchego para a sala também, né? Eu acho que a maioria dos pacientes naturalmente acabam entrando acompanhados. São crianças, se são crianças, né, ou pessoas de mais idade, quase sempre é necessário o acompanhante, não é? E eu vejo que aqui está pensado os cantinhos para quem está acompanhando também, né? Não é só o paciente e o médico, não é? Eu acho que isso novamente é um outro ponto, um outro cuidado, um carinho, né, adicional que você tem com quem está de pensar também com quem está acompanhando. Esse foi um cuidado também, sim, que a gente junto com o cliente teve também, de pensar na em quem verdade, está acompanhando. essas peças, por exemplo, essa é uma cadeira específica para a área. E novamente entra uma questão técnica que vocês precisam trabalhar, né? O profissional precisa trabalhar. Exato. Essa é uma cadeira que ela vira maca também, se ele precisar, né? E é a cadeira onde ele faz a limpeza de ouvido, né? Daí ele tem uma bancada ali de tratamento, a pia já pra, né? Questão funcional do trabalho dele que ele precisa para lavar os instrumentos, lavar as mãos, tem que estar perto, precisa de uma bancada grande para trabalhar. Aqui do outro lado a gente tem uma outra bancada com notebook para visualizar, a TV para visualizar.
Aqui já é a questão mais técnica mesmo. A gente já entra na questão mais técnica do trabalho mesmo. E o que eu acho muito legal é que até os objetos de decoração você gosta de remeter um pouco ao contexto, né? Porque a escultura que tem ali remete totalmente à questão, né, é um otorrino, né? Exato. É rinoplastia, né? Remete naturalmente ao que é o espaço, né? Foi pensado, né? Agora, achei legal a ideia, novamente, da mesa em mármore, não é? Isso, as mesas são em mármore. Porque, novamente, dão aquela sensação de trazer a natureza, né? Natureza trazer a pedra. E muito ascético, né? Exatamente, também. Porque passou a limpeza nessas peças, né? Acaba sendo uma coisa também, no espaço em si, acaba sendo um ponto importante. Eu achei muito legal também a iluminação, né? Uma iluminação muito bem pensada e, de novo, a questão do acalmar quem está sendo atendido, né? Sim. Porque é isso, o consultório médico, independente de qual seja a especialidade, né? Você entrou no consultório médico, você tem uma apreensão, não é? Natural, Exatamente. É meio que humano. E novamente, a arquitetura ajuda a equilibrar isso, né? Nos equilibrar, não é? Quando você está tenso, mas daí você entra, né, num ambiente agradável, confortável, né, que você já traz, né, elementos que te remetem um pouco à natureza. A questão das pedras, a madeira, o verde, né, uma decoração bem feita. Já te dá uma outra sensação, dá um pouquinho, alivia um pouquinho. Alivia, né? Acho que você experimentou isso também aqui, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Acho que é legal. Eu também experimentei um pouquinho isso no meio do caminho. Acabei virando também paciente, né? E é legal isso, é legal quando você faz um trabalho de alguém que você confia, que você recomenda, né? Eu nunca tinha ido no otorrino. Sério? Eu acho que eu nunca tinha ido, nunca precisei. E de repente, no meio do caminho, meu filho precisou fazer uma cirurgia, retirar as amígdalas. E acabou operando com ele, nesse processo aí de projeto, entre projeto e obra. No meio do caminho, acabou fazendo a cirurgia com o Dr. Matheus e deu tudo certo. Tem 5 aninhos só. Uau! Fez as amígdalas, fez a Imagina o coraçãozinho dos pais, como fica. Então eu sei. Aí você sabe exatamente, experimentou. Eu acho que isso é muito legal compartilhar com o público, né? Porque naturalmente você está fazendo um projeto até então, não é? Exato. E pensando em muitos aspectos. E quando você vivencia, fala, acho que isso deu certo. Né? Mais ou menos assim, né? E exatamente, tem toda essa apreensão mesmo, né? De repente uma criança pequena, como que vai reagir, como que vai ser. E é legal também, você está fazendo um projeto em alguém que você confia, que você vê, né, viu literalmente o resultado, né? Viu o cuidado, viu a atenção que tem e é bem legal. Que bacana. A gente vai continuar para uma outra sala, né? Para entender um pouquinho, 2 outras salas que compõem a clínica como um todo, né? Vamos lá. Essa é uma passagem, né, que a gente tem entre as 2 salas, que foi um pedido do cliente, porque ele mesmo acaba usando as 2 salas. De um atendimento para outro. Um atendimento para outro. Legal. Porque até por conta das cirurgias, acaba tendo muita papelada para preencher. Então, enquanto está preenchendo os papéis da cirurgia, de repente ele já vem para outra sala. Então, todos esses detalhes, tudo isso, a gente fez um briefing bem detalhado com o cliente para pegar todos esses detalhes e atender ele num todo para que fique bem funcional do jeito que ele queria. A gente novamente percebe a integração de piso, né? O mesmo piso usado em todos os espaços da clínica. Sim. Dão essa sensação de amplitude, né? Impressionante isso, não é? Sim, A sensação de continuidade. As salas são esteticamente muito parecidas, né? O padrão segue o mesmo padrão estético, né? A mesa também em mármore. Exato. O tom de verde, né? O tom da parede, estante. Esse contexto vai sempre se repete de uma certa exatamente. maneira, né? A ideia é criar uma unidade, né? Eu queria trazer agora só uma questão final, né? Aqui a obra foi toda realizada pela Prime Reforma. Exatamente. Vamos contar um pouquinho como é que foi, porque agora a gente viu toda a parte estética bonitinha, tudo funcionando, não é? Para chegar até aqui? Para chegar até aqui tem muita obra, né? Tem bastante trabalho. Sim, aqui eram 2 conjuntos que a gente unificou. Né? Eram 2 conjuntos que foram unificados para gerar esse conjunto maior.
Inclusive tem uma questão interessante aqui no Elbor, né? Porque você tem um terraço técnico, né? E aí, na verdade, foi muito bem aproveitado aqui, porque quase sempre a gente percebe que o pessoal não sabe muito bem como utilizar, ficam só os aparelhos de ar-condicionado, né? As condensadoras, né? ficam nessa parte e tal, e aqui foi muito bem posicionado, porque você usou bem esse espaço. Exato. Ficou só um pedacinho ali na área técnica, né? Mas a parte da recepção, mais uma vez, como a gente precisava, né, ganhar espaço na recepção, a gente fez uso dessa varanda, ampliou aqui a recepção e ficou só esse pedacinho aqui da área técnica, porque hoje, né, a gente consegue condensar as máquinas, né, colocar várias máquinas num aparelho só. Então a gente precisou de uma área técnica menorzinha. E na sala de atendimento também a gente acabou fazendo uso dessa varanda que a gente tem aqui no Elbor. Aproveitou só uma das salas, aí usou para as condensadoras. Isso é legal. Novamente, quando a gente fala de projeto, é isso, né, Dina? É esse pensar antes de executar a obra. Exato. Então, às vezes a pessoa fala, olha, a obra foi complicada, foi terrível, foi isso ou aquilo, quase sempre. É porque o projeto não foi tão bem traçado, não foi tão bem pensado. A própria entrevista, né, não aconteceu de maneira completa, porque essa entrevista, ou briefing... Vê a importância do briefing, né? É muito importante, não é? Porque te dá todo o traçado, não é? É claro que muita coisa, às vezes, depois do projeto, fala, esse item aqui pode ser, né, pode ser melhorado aqui ou ali. E isso é novamente a questão do projeto, porque o papel aceita tudo. Exato. Depois que eu comecei a quebrar, ou subir paredes, ou mexer. Sempre tem um ajuste ou outro que a gente consegue fazer, né, no meio da obra. Às vezes encontra alguma coisa na obra, mas o briefing é muito importante, né? Você vê quantos detalhes tinha, né, da questão do cliente, dos pacientes dele, questão de atendimento, do jeito que ele atende, tinha bastante detalhezinho do briefing, né? Então é bem importante que o briefing seja bem feito. Perfeito. E hoje a gente compartilhou um pouquinho desse lindo projeto da arquiteta Dina Pita, com execução da Prime Reforma, a clínica Dr. Matheus Rabeschini, otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia, estética, reparadora e funcional. Obrigado, Dina. Até um próximo projeto, que a gente quer compartilhar mais. Vamos lá. Obrigada, Cláudia. A casa é muito mais que abrigo. É lugar para vivenciar boas histórias. É lugar de ser feliz. Viamar, móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.